Hoje é quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a Porta dos Céus. Esse estudo está baseado em Isaías capítulo 13 e Isaías capítulo 14. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. É interessante que Isaías capítulo 14 mistura um pouco daquilo que foi a descrição do próprio rei da Babilônia com a descrição do próprio Satanás, do próprio diabo. Assim como ele começa mencionando como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, que é ninguém menos do que o próprio Lúcifer, o querubim cobridor. Mas ele também vai falar do próprio rei da Babilônia, que em sua arrogância acabou se colocando num papel semelhante ao papel de Deus. A indicação ou a denúncia daquilo que era a própria postura de Satanás e do rei da Babilônia se misturam em sua descrição. Por que isso acontece? Para poder responder essa pergunta, nós precisamos voltar um pouquinho na história. Quando nós chegamos lá em Gênesis no capítulo 10, nós encontramos uma genealogia, a genealogia dos filhos de Noé, e há um determinado momento em que na genealogia vai ser apresentado o nome de um indivíduo, que é Nimrod. Esse camarada, ele acaba se colocando numa postura, ele é apresentado como o primeiro grande conquistador do mundo, um indivíduo que acabou se tornando o fundador do reino de Babel e ao mesmo tempo da Assíria. Ele edificou as cidades de Babel ou Babilônia e ao mesmo tempo de Nínive, e estabeleceu os dois impérios que acabaram se tornando impérios totalmente sanguinários. É esse indivíduo, Nimrod, que é apresentado como sendo o ancestral desses dois impérios irmãos, mas igualmente sanguinários. Gênesis capítulo 11 vai mostrar pra gente como foi que começou o processo todo da Babilônia. Babilônia vai começar em torno da construção de uma torre que chegaria ao céu. Uma possibilidade de tradução do hebraico seria uma torre cujo céu estivesse no topo. A ideia é de que eles transformariam essa torre num portal para o céu, para poder fazer com que as pessoas tivessem a possibilidade de chegar até o céu. Nós percebemos nitidamente pela descrição, e o livro Patriarcas e Profetas vai falar sobre isso de forma abundante, no sentido de que a ideia daquela geração era tentar, numa atitude de arrogância, fugir do próprio juízo de Deus. Se Deus enviasse um novo dilúvio, eles teriam a possibilidade de poder subir até o alto daquela torre e escapar de Deus. E uma segunda hipótese é de que eles criariam um sistema de adoração no alto dessa torre, de forma que eles acumulariam a divindade no alto dessa torre e poderiam de alguma maneira assim dominar o acesso aos deuses, para que eles não tivessem mais qualquer tipo de juízo caindo sobre eles. Foi assim que surgiu a cidade de Babilônia. É bem verdade que o Senhor Deus interviu na construção da torre, mas a própria torre de Etemenanque, que era uma torre em forma de zigurate, que se encontrava na antiga Babilônia, existem indícios de que essa torre teria sido construída exatamente no lugar aonde Nimrod teria começado a construção da famosa Torre de Babel, na planície Sinear. O reino da Babilônia, portanto, começou como um reino que tentou se colocar contra Deus, desde a sua gênese. Se você partir para o final da história, quando você vai para o livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse vai chamar de Babilônia a grande confusão que estará acontecendo no mundo religioso antes da vinda de Cristo Jesus. Por quê? Porque Babilônia acabou se tornando um símbolo de luta contra Deus. O que o texto, na verdade, está tentando mostrar para a gente é que havia um poder por detrás de Babilônia. Havia um poder agindo por detrás daquele império. E quando esse império invade Judá, mesmo que Judá houvesse se afastado do caminho do Senhor, e que o Senhor Deus usaria a Babilônia como vara de repreensão para o seu povo,
mas haveria um poder agindo por detrás da própria Babilônia. Esse poder era ninguém menos do que o próprio anjo caído, o querubim caído. O nosso arqui-inimigo, o rebelde, Satanás, o diabo ou Satanás, como é chamado lá em Apocalipse capítulo 12. No capítulo 12, para você poder entender aqui essa associação de ideias, o capítulo 12 vai apresentar o diabo como um dragão grande e vermelho que está esperando o nascimento de uma criança. E está esperando que a criança nasça para poder devorá-lo. É claro que isso é uma figura de linguagem que é utilizada para poder mostrar a grande fúria do próprio diabo contra o Senhor Jesus quando ele veio, nascido da mulher aqui na terra. Ele era apenas um bebê, quando através de Herodes ele tentou destruir o Senhor Jesus. Então o Apocalipse vai dizer que foi o diabo quem tentou matar o Senhor Jesus, mas quando nós lemos a história nós percebemos que Herodes foi o indivíduo que deu a ordem para a morte das crianças. Mas o que o texto está tentando dizer é que a ordem que o Herodes deu, ele deu porque por detrás dele havia um poder agindo, que era ninguém menos do que o próprio Satanás. Dessa forma, quando nós olhamos, por exemplo, para Apocalipse 13, depois para Apocalipse 17, quando a Grande Babilônia é apresentada como aquela que é a mãe de todas as meretrizes, aquela que tem se embriagado com o sangue dos santos por causa da perseguição que moveu contra o povo de Deus, o texto está deixando claro é que há um poder que está agindo por detrás dela. O que a gente precisa lembrar é que o diabo esteve trabalhando em todo o tempo, desde que o mundo é mundo, para poder tentar destruir os servos do Senhor Deus. E isso vai continuar acontecendo até o final. Mas a grande certeza que nós podemos ter é de que assim como o Senhor Deus, em todas as eras, ele restringiu o poder do inimigo, ele vai continuar protegendo os seus filhos até o final. E nós já sabemos como é que a história vai terminar. No final da história, o Senhor Deus vai pegar esse querubim rebelde e vai jogá-lo dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Ele vai ser destruído junto com todos os seus aliados. Ali vai estar a besta, o falso profeta, todos os seus demônios estarão ali. Portanto, nós sabemos que no final da história o bem vencerá o mal. É nessa perspectiva que Apocalipse capítulo 13 e 14 vai deixar claro para a gente que apesar do inimigo estar agindo através da Babilônia naquela época, o Senhor Deus prometia: eu estou dirigindo a história e eu vou castigar esse império. Assim como nós sabemos que o Senhor Deus vai destruir o inimigo no final. Portanto, mesmo que sejam difíceis os nossos caminhos, antes que o Senhor Jesus se manifeste para poder destruir o mal, o pecado e o sofrimento, a nossa fé deve se manter sólida. Assim como o Senhor Deus visitou a Babilônia e fez com que esse ímpio império caísse, o Senhor Deus também destruirá o inimigo que está por detrás de todas as frentes que tem tentado destruir o povo do Senhor. Vamos colocar nas mãos de Deus pedindo para que Ele nos mantenha firmemente alicerçados nele, para que na hora da batalha estejamos em pé. Obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra descobrimos que o inimigo trabalha, mas que através do Senhor Jesus temos a vitória. Mantém-nos bem firmes na Tua palavra, pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?